Oi, quinto ano! Como é que vocês estão? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos continuar falando sobre música, sobre instrumentos musicais. E olha, gostei de ver que vocês se animaram, que vocês fizeram os instrumentos, né, que vocês fizeram lá, a flauta que a prof ensinou na nossa aula passada. Gostei de ver. Teve gente que mandou vídeo e talvez apareça aí em um plantão de novidades que vai aparecer em alguma aula durante essa semana. Gente, hoje nós vamos pegar a nossa apostila no capítulo 11, que é a página 69. Esse capítulo, ele se chama As Cordas na Música Brasileira. Então, como você viu aí na introdução da nossa aula, essa introdução diferente que a prof colocou, quando a gente está falando de cordas, a gente lembra aí, né, do violão. E olha que eu sei que tem gente aí nos quintos anos que toca violão. E se você por acaso toca algum instrumento de corda, que instrumento de corda não é apenas o violão, coloca nos comentários que a prof vai gostar de conversar com vocês, vou gostar de saber quem é que toca. Eu sei que o Iago do quinto C e que o Gabriel do quinto A, eu sei que eles tocam. Mas se tem mais alguém, coloca nos comentários que eu vou gostar de saber, tudo bem? Então vamos lá. Nós iniciamos então o capítulo 11 com essas mãozinhas aqui de um senhor. E ele está tocando, gente, se você olha ali, não é um violão. O que ele está tocando? Quem sabe? Olha lá. O que mais chama a sua atenção ao observar essa fotografia? E aí pede que a gente descreva um instrumento musical. Então eu gostaria que você observasse, né, que você tentasse descrever esse instrumento. Então a prof não vai ficar falando muito sobre isso, que eu gostaria que você olhasse, que você observasse. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os instrumentos de corda. Então começa comigo lá na página 70, a prof vai lendo, vai explicando, nós vamos parar, nós vamos olhar as imagens, a gente vai conversando, se for necessário a prof para, a gente coloca alguma imagem, coloca alguma coisa que vocês visualizem, mas o importante é que você vá acompanhando, tudo bem? Então vamos lá. Os instrumentos de corda estão entre os mais antigos do mundo. A música brasileira tem raízes indígenas, africanas e europeias, principalmente portuguesas. Gente, vamos parar um pouquinho pra gente ver o que tá escrito aqui, ó. Então a música, a prof escreveu música aqui em verde pra gente entender que a música brasileira, ela tem raízes, quer dizer que ela tem origem indígena, africana e europeia, principalmente europeia portuguesa, né? Agora a gente vai entender um pouquinho por quê. Com certeza vocês lembram das aulas de história que já tiveram nos anos anteriores, mas com certeza nas aulas que estão tendo e que tem com a professora Mônica. Gente, por que nós temos as influências desses três fatores aqui? Indígena. Quem é que já morava no Brasil? Quem eram os habitantes do Brasil antes daquele evento, né, que dizem do descobrimento, antes da chegada dos portugueses? O Brasil já era habitado pelos índios, né? Pelos indígenas. Ok, os indígenas já tinham práticas, eles já tinham os rituais, uma forma de praticar, né, os ritos religiosos, e neles eles utilizavam a música, como a gente já falava nas aulas anteriores. Então os índios já utilizavam a música para várias práticas. Então a música brasileira, ela tem influência nas práticas indígenas, tem influência africana. Por quê? Porque nós sabemos que nós tivemos um grande período no Brasil, que foi o período do que, gente? Escravidão. Quando os africanos foram trazidos à força da África
para trabalhar, né, a mão de obra escrava no Brasil, que nós estudamos isso em anos anteriores. Quem foi meu aluno ano passado, no quarto ano, a gente estudou muito, né, o período da escravidão no Brasil. Então, os africanos, eles trouxeram a cultura deles, eles trouxeram a religião, eles trouxeram a música, as práticas culturais, e querendo ou não, nós temos muito disso na nossa cultura, né? Alimentação, um pouco disso, né? Nas roupas e na música também. E europeia portuguesa, por quê, gente? Porque quando lá o Brasil é descoberto pelos portugueses, quando a chegada dos portugueses aqui, quando eles encontram, né, a nossa terra, quando eles chegam e se apropriam então aqui desse território, eles acabam então construindo as igrejas, eles acabam trazendo a cultura, acabam trazendo as coisas que eles já praticavam lá. Então nós temos a influência de três grandes forças: indígenas, africanos e a cultura portuguesa. Três grandes forças que colaboraram e influenciam para surgir a nossa música brasileira. Então, vamos lá. Os instrumentos de cordas também receberam essas influências, né? Essas três aqui. Então, vamos olhar aí, ó. Nós temos a viola caipira, é um instrumento de 10 cordas que está no Brasil desde a colonização. Ela auxiliava os jesuítas na catequização dos povos indígenas, acompanhando os cantos sacros. Uma das duplas mais famosas do Brasil é Tonico e Tinoco, conhecida como a dupla Coração do Brasil. Ela fez história com suas canções caipiras. Gente, quando tá falando aqui, ó, desde a época da colonização, os jesuítas, catequização dos povos indígenas, então é quando, na chegada, o povo de Portugal, eles queriam então trazer a religião deles e colocar essa religião para os indígenas. Então, chamando de catequização, era trazer a religião, no caso católica, para que os índios também praticassem essa religião. Por quê? Porque os índios, eles tinham a religião própria, que eram os ritos, esse contato com a natureza, eram as práticas que eles tinham. Então, com a chegada dos portugueses, eles queriam catequizar, os jesuítas queriam catequizar os índios. Então, eles tocavam essas músicas, tinham alguns cantos na intenção de apresentar essa religião para os indígenas. O berimbau é um instrumento de uma única corda. Ele é o principal instrumento da capoeira. Outras possibilidades de uso desse instrumento foram experimentados pelo músico brasileiro Naná Vasconcelos, que mostrou a diversos públicos pelo mundo. Então agora aqui nós temos o berimbau, que já é uma influência de outro público. Vamos lá. Os folguedos são uma das manifestações da música popular portuguesa que mais influenciaram a cultura brasileira. Eles são festas populares que misturam dança, música e apresentações teatrais. Os participantes dos folguedos costumam se apresentar nas ruas das cidades e em praças públicas, envolvendo as pessoas que vão assistir. Um dos maiores folguedos de Portugal é a Festa dos Tabuleiros, também conhecida como Festa do Divino Espírito Santo, que acontece a cada 4 anos na cidade de Tomar. Essa festa teve origem no século XIII e é considerada uma das manifestações populares mais antigas de Portugal. E ali nós temos várias fotos, gente, olha lá, ó. Músicos apresentam-se durante a festa do Divino Espírito Santo em Tomar, no Portugal. Desfile com os tabuleiros durante a festa do Divino Espírito Santo em Tomar, Portugal. E o cavaleiro desfila durante a festa do Divino Espírito Santo. Gente, vocês imaginam que a festa acontece a cada 4 anos, então eles se preparam bastante, né? Então fazem roupas, né? Se preparam muito, porque olha lá, ó, esses tabuleiros. Olha que bonitas flores, né? Muito bonitas roupas, né? Ó, tudo mais que eles se preparam. Então, olha só, se a gente voltar aqui, nós tivemos 3 exemplos de manifestações, né? 3 exemplos de manifestações em cada uma dessas situações. Uma indígena, uma africana e uma europeia. Vamos para a página 72
E sabe o que me chama atenção, gente? As cores. Eu gosto bastante de cores e me chama muita atenção. Olha só. No Brasil, os folguedos estão presentes em todo o país, sendo parte da tradição herdada de Portugal. Veja alguns exemplos de folguedos brasileiros de origem portuguesa. Então nós vimos esse ali, que é de Portugal, que não acontece no Brasil. Nós vimos então algo bem lá de Portugal. Agora nós vamos ver os que acontecem aqui no Brasil. Vamos lá. Músicos apresentam-se durante a festa da Marujada de São Benedito em Prado, na Bahia. Apresentação durante a festa do Bumba Meu Boi na cidade do Rio de Janeiro. Cavalhada realizada durante a festa de São Benedito em Poconé, Mato Grosso. Apresentação do grupo Reisado Benjamin durante um encontro cultural em Laranjeiras, Sergipe. Sabe o que é interessante a gente perceber, pessoal? Música, dança, encenação, né? Como se fosse um teatro, mas vejam também os trajes. Todo mundo muito bem caracterizado, roupas, pintura. Vejam só que todo mundo tem algum traje, alguma roupa diferente. Os instrumentos de corda ou os cordofones são muito utilizados na música tradicional portuguesa. Existem vários tipos de cordofones em Portugal, entre eles a já citada guitarra portuguesa, o bandolim, o cavaquinho, a braguinha, o rajão, a rabeca, o violão e a viola. Muitos desses instrumentos também foram incorporados nas tradições musicais populares do Brasil. Então agora nós temos fotos desses instrumentos. Primeiro nós temos uma mulher tocando rajão em madeira, Portugal 2016. Logo acima nós temos um homem tocando violão em Lisboa, Portugal 2016. E logo abaixo nós temos um homem tocando guitarra portuguesa em Coimbra, Portugal 2015. Vamos para a próxima página, onde nós temos a viola de coxo. De origem portuguesa, a viola de coxo é um instrumento tradicional da região centro-oeste do Brasil, principalmente dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A viola de coxo é assim chamada porque sua fabricação é semelhante à de um coxo, tronco de madeira escavado e usado para colocar alimentos e água para animais de pasto. Ela é usada em festividades religiosas, aniversários, casamentos e também durante as festas juninas. Esse instrumento também é elemento principal das danças folclóricas do cururu e do siriri. Viola de coxo aqui e as festas. Percebem que existem vários nomes que são diferentes, que não fazem parte da nossa região, que são nomes diferenciados? Na página 75, então, agora aparece qual é a atividade que vocês vão fazer. Então, é uma pesquisa, veja só. Então, nós temos aqui. Pesquise as principais características de cada um dos cordofones a seguir e anote, no espaço após as imagens, as informações que encontrar. Então, vocês têm ali um violão, uma viola caipira e um cavaquinho. Vocês vão pesquisar tudo que vocês encontrarem de características desses três instrumentos e vão colocar ali naquele espaço, tudo bem? Então, essa é a atividade. Agora a gente vai mudar de espaço, porque a atividade da página 76, que é ensinando a fazer uma caixa com cordas, eu vou mudar lá para a mesa da cozinha para mostrar para vocês como faz, já que eu vou recortar, vou mostrar bem certinho. Então, vou mudar de cenário para mostrar para vocês, tudo bem? Então, só um minutinho. Bom, agora a gente vai fazer a atividade que está lá na apostila da página 76 e como eu já expliquei para vocês nas atividades anteriores, essa é uma atividade opcional. Então, se você tiver os materiais em casa, você pode fazer. Se você conseguir adaptar, você também pode fazer. Mas, se não tiver ninguém para te ajudar, se não tiver nenhum adulto, aí essa atividade pode ficar sem fazer. Mas a atividade lá da página 75, essa é obrigatória, tudo bem? Então, vamos para os materiais. Então, nós vamos precisar aqui de
Aqui nós temos uma lista, mas nós vamos precisar de uma caixa de sapato, precisamos de tesoura, precisamos de elástico, gente, esses elastiquinhos aqui, ó, que a gente diz elásticos de dinheiro. Nós precisamos de três elastiquinhos, então vamos separar os três. Como a gente vai fazer um círculo na tampa da caixa, eu peguei um pratinho pequeno para marcar esse círculo. Então nós precisamos de um lápis e aí eu trouxe um estilete para me ajudar no recorte. Então quer dizer que essa atividade precisa da ajuda de um adulto, você não vai conseguir fazer sozinho, então precisa de uma ajuda aí, até porque a caixa é de papelão, então ela é um pouco mais difícil de recortar. Outra coisa, bom, vamos começar e aí eu vou te dando algumas dicas. Então, pegue a sua caixa. A caixa que eu vou usar é essa aqui, ó. Ela tem a tampa fixa. Então, eu vou marcar com o pratinho um círculo na tampa. Se a sua tampa é solta, não tem problema. Você pega apenas a tampa e faz a marcação de um círculo aí. Eu vou marcar para que a gente recorte esse círculo com cuidado. Então, eu estou marcando aqui do lado de dentro. E aí, como eu falei para vocês, eu trouxe um estilete para me ajudar, porque a minha caixa é tampa fixa. Então, eu trouxe para me ajudar assim, ó, fazendo um buraco para a tesoura entrar, tudo bem? Então, agora a gente começa o recorte. E aí, a gente vai abrir aqui um círculo na tampa. Vamos lá. Talvez a edição aí coloque uma música para vocês nesse momento, para não ficar tão chato, né? Ficar ouvindo barulho de tesoura. Então, quem sabe a editora do vídeo, no caso eu mesma, coloque uma musiquinha aí. Gente, olha só, abrimos um círculo na tampa da caixa. Então agora nós temos aqui um círculo e a próxima etapa, então se você está acompanhando pela apostila, dizia assim, ó, desenhe um círculo no centro da tampa da caixa de sapatos. Já fizemos isso. O tamanho pode variar de acordo com o tamanho da tampa. Com a ajuda do professor, recorte o círculo. Então aqui você vai precisar de uma ajuda de alguém aí de casa. De preferência um adulto, até porque, gente, como o papelão aqui da caixa é grosso, você vai precisar de uma tesoura maior, acaba doendo um pouco a mão, ó. Marcou os dedos da prof de fazer força de recortar aqui o papelão. Então, isso aqui é serviço para uma pessoa adulta recortar, pede ajuda. Lá no passo de letra B. Nas abas laterais da tampa, faça 3 cortes, mantendo a mesma distância entre cada um deles, como mostra a imagem acima. Então, nós vamos abrir a tampa
E agora nós temos que fazer 3 cortes aqui, ó. Então, aproveita e tentar abrir, ó. Aqui, ó, nós temos que fazer 3 cortes aqui e 3 cortes do outro lado, tentando deixar na mesma distância, tudo bem? Então, se você puder usar uma reguinha ou marcar com o seu lápis para deixar tudo aí mais ou menos na mesma distância, vai ficar melhor. Então, olha só, o prof fez 3 marcações aqui, vou cortar. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tentando seguir a mesma linha, né, a mesma direção. Porque são nesses cortes que nós vamos encaixar os elásticos. Ó, então temos os cortes dos 2 lados, aqui e aqui. Então, agora olha o passo de letra C. Decore sua caixa com papéis coloridos ou adesivos. Então, assim, ó, você vai poder colocar o que você quiser. Eu não vou colocar nada na minha caixa, porque eu escolhi uma caixa super colorida. Então, tudo que eu colocar aqui, é capaz de não aparecer. Então, você pode colocar. Tá vendo que a caixa escolhida ali no modelo da apostila, ela era uma cor marrom, né? Uma cor ali escura. Se você escolher uma cor assim, você pode colocar adesivos, pode recortar papéis coloridos, pode decorar. Como a caixa da prof já era colorida, eu não vou acrescentar nada. Depois estique os elásticos em volta da tampa, encaixando-os nos recortes feitos nas abas laterais. Então agora nós vamos para a parte de esticar o elástico, que é a parte que dá um pouquinho de medo de arrebentar, né? Então, ó, colocamos aqui na primeira aba e a gente vai esticando até chegar lá na outra. Deixa bem esticadinho. Vamos para o próximo. É interessante que a gente faça isso aqui, ó, antes, para dar uma amaciada nesse elástico, né, para ele não ficar tão duro. Olha como ele fica mais fácil, ele estica bem melhor. E vamos para o último elástico. Arruma bem a tampa aqui, as abas. Pode fechar a sua caixa. E a nossa caixa com cordas está pronta. Calma que a minha ficou... Deixa eu ver se tá tudo ok aqui, as laterais. A nossa caixa com cordas ficou pronta, ficou dessa maneira. E quando você puxa o elástico, a vibração das cordas produz um som. Então, quem fizer essa caixinha com cordas, eu quero que me mande uma foto, porque eu vou querer ver. E se por acaso alguém quiser gravar um vídeo, assim como os colegas que estão fazendo vídeos aí com os instrumentos que a gente está produzindo nas aulas de artes, então se alguém quiser gravar um vídeo com um instrumento, né, com a caixa de cordas, pode gravar. Quem sabe não aparece aí nos nossos plantões de novidades, não é mesmo? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula de artes, que já está aí, que vai ser na sexta-feira. Um beijo para todo mundo e até a próxima aula.